A Covid-19 continua aí, fazendo vítimas. Se cuidem, continuem usando as máscaras, continuem usando o álcool, continuem fazendo a higiene, sejam cuidadosos consigo, porque nós precisamos de todo mundo vivo. Tem lá um dado que dá conta que desde os anos 60, o Guimarães, que gosta muito da sociologia, desde os anos 60, um processo conjunto de ingresso expressivo da mulher no mercado de trabalho, combinado com o desenvolvimento e a multiplicação dos contraceptivos, o aperfeiçoamento dos modelos, a aceitação pelo público, reduziu o crescimento populacional do Brasil, baixou a velocidade de crescimento. Mas neste mês de março, e está se repetindo o fenômeno em abril, tem esta particularidade. O que está ocorrendo não é a desaceleração do crescimento espontâneo, é o número de mortos sendo maior que o número de nascimentos, o que reduz a população do estado. Reduziu em 3.000 e pouco nesse mês de março. E em abril também está acontecendo a mesma coisa. Então vamos se cuidar. É só um recado de começo de programa. A gente está aqui debatendo as coisas do futebol, começando o debate. Ontem tivemos o Grêmio. O Guimarães foi o comentarista do Grêmio contra o time do Novo Hamburgo. Não foi exatamente um primor de jogo, Guimarães. Mas teve... O jogo teve algumas coisas que foram, assim... Óbvio, foi o time do Renato, né? Óbvio que foi a escalação não, mas foi o modelo do Renato. Foi basicamente uma atitude conservadora do Thiago Gomes de manutenção das ideias do Renato. Mas algumas coisas foram, alguma tentativa de saída de jogo diferente, mas algumas coisas foram interessantes. Eu gostei do Thiago Santos, que é um volante, né? Não é muito construtor. Tu vai chamar alguma coisa aí? O Rafael Pfeiffer tá na linha. Opa! Vamos entrar nas coisas do jogo, mas vamos. É que o Roque tá me dizendo, o Pfeiffer tem informações do Grêmio, tem alguma coisa nova aí. Pfeiffer, bom dia. Não, bom dia, Zé. Até para não atrapalhar a situação do programa, o Guimarães pode terminar aí a análise do jogo. Em seguida eu trago as atualizações do que veio depois do jogo. Não, só para concluir então, é importante, legal esse link. Mas algumas coisas foram mantidas da época do Renato, né? Que é a manutenção do Alisson, uma ideia da utilização do Alisson como meia, pouco recurso de banco. Eu queria ver o Elias, tinha uma hora que poderia ter colocado, que estava definido o marcador, não colocou. O PP entrou, não achei com nenhuma vontade de jogar. Mas a confirmação do Jean-Pierre é algo muito importante. Jean-Pierre motivado, é um jogador muito precioso. E o Thiago Santos, que eu acho que entrou bem. É um volante que constrói pouco, mas tem muita capacidade de marcação e de destruição, e isso faltou ao Grêmio muitas vezes, quando aquele meio de campo do Grêmio ficou leve, com o Michael, Matheus Henrique, leve, muito construtor e pouco destruidor, e pouco ocupado, o setor ali do meio de campo pouco ocupado. O Thiago Santos deu uma ocupação melhor, não é um jogadoraço, olha, até um jogador com um certo limite de técnico para jogar com a bola, mas às vezes o time é preciso que tenha um jogador assim, né? Um cara que chegue, um cara. Os zagueiros agradecem. Claro, a zaga do Grêmio não foi desprotegida ontem, tinha um cara ali no meio tanto que o Novo Hamburgo o que faz? Opta pelos lados. O Novo Hamburgo ataca pelos lados para poder chegar no gol, não pelo meio, porque o meio estava congestionado com um cara que é um cão de guarda. Então é bom ter um cara desses no grupo, né? Não é um super volante, não é um cara para seleção, mas é um cara que vai te entregar estabilidade. E isso eu acho que foi positivo. O Jean-Pierre é positivo, o Diego Souza marca muitos gols, é um jogador que está sempre presente, impressionante, né? E acho que ficou um pouco do conservadorismo. O Thiago Gomes não quis mudar muito em relação ao Renato, mantendo o Alisson até os 43. Ele está adotando as avaliações individuais do Renato, né? Os mesmos jogadores que eram preferidos do Renato são os dele. E ele disse na coletiva depois do jogo. Não, ele disse, eu tô seguindo o trabalho do Renato. Ele falou bem claro, ele não mentiu. Tô seguindo o trabalho do Renato. Então a impressão que me dá é o seguinte, ó, que não sei se orientado por outros, né? E aí entra o Pfeiffer na história, mas parece que é o seguinte, deixa a bronca de mudar pro novo treinador. Eu não vou fazer isso, eu vou seguir o que o Renato estava fazendo para não me incomodar. É o que parece do Thiago Gomes, ou uma convicção dele de que o trabalho era bom e que algumas coisas devem ser mantidas. E aí, Pfeiffer? Bom, Zé, a ideia do presidente Romildo ontem, após o jogo, era anunciar o seu novo departamento de futebol. Essa era a ideia dele. E na cabeça dele, o departamento de futebol estava montado com Marcos Hermann como vice-presidente de futebol, Kevin Krieger como diretor de futebol e Eduardo Fernandes como um gerente executivo. O que aconteceu nesse meio do caminho? Marcos Hermann recusou o convite.
Ele alegou questões particulares e não aceitou o convite para ser o vice de futebol. Kevin Krieger ficou lisonjeado por ter seu nome lembrado, mas afirmou que vai seguir fazendo seu trabalho na base do Grêmio. Ele hoje é um dos diretores das categorias de base do Grêmio. E o Eduardo Fernandes, que hoje trabalha como um assessor adjunto nas categorias de base, este sim deve ser confirmado como um gerente executivo de futebol do Grêmio. Esse é o primeiro ponto. E aí, como as recusas de Marcos Herrmann e de Kevin Krieger, não deu para o presidente fazer nenhum anúncio, mas ele foi a público para esclarecer alguns pontos, que na verdade não esclareceu muita coisa. A principal questão, a principal informação que o presidente Romildo trouxe na coletiva foi, ponto 1, o técnico será brasileiro, e esse nome é o Thiago Nunes, o técnico será brasileiro, e as prioridades do Grêmio são Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana está em segundo plano. Então o Grêmio vai focar em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Bom, de ontem para hoje muita coisa aconteceu, Zé. Ontem à noite eu conversei com algumas pessoas e o que eu recebi foi o seguinte: se o presidente Romildo até amanhã pela manhã não conseguir convencer Marcos Herrmann de assumir o departamento de futebol, ele vai nomear alguém que não é do conselho de administração. O desejo era que fosse alguém do conselho de administração. Como não há essa figura disponível, vamos lá. Cláudio Oderich não vai pegar o cargo de vice de futebol. Nestor Rain não vai pegar o cargo de vice de futebol. Duda Kreff, Adalberto Praz, Paulo Luz já estiveram lá e não querem pegar o departamento de futebol. Guto Peixoto chegou agora no conselho de administração, não vai pegar o departamento de futebol. Ainda vai seguir fazendo o seu trabalho no conselho de administração. Acho que falei todos aí, acho que não faltou nenhum. Aí, a partir disso, o Grêmio parte para um outro nome. E aí, quem é esse outro nome fora do conselho de administração? Informação foi trabalhada hoje pela manhã, hoje cedo ainda já trabalhando com o Jason Lisboa, essa informação. Há um grupo de conselheiros influentes que está nos ouvidos do presidente Romildo, indicando o nome de Gustavo Schmitz. Gustavo Schmitz hoje é diretor-geral das categorias de base do Grêmio e ele seria o nome indicado por conselheiros influentes do Grêmio para assumir como vice-presidente de futebol. Gustavo Schmitz está pronto para assumir. Na nossa gíria, no jeito que a gente fala, está fardado para assumir. E tem conselheiros influentes que estão trabalhando junto ao presidente Romildo. O presidente Romildo ainda ia fazer uma última tentativa com o Marcos Herrmann, mas se não conseguir, ele pode aceitar essa indicação. Qual é o problema? Teria que convencer o conselho de administração que Gustavo Schmitz é o nome certo. Ele não conta com ele não é unanimidade dentro do conselho de administração. Então tem esse pequeno obstáculo para superar antes de anunciar o Gustavo Schmitz como vice-presidente de futebol. Outro ponto, informação também de ontem. Não foi um contato da direção do Grêmio, até para não parecer um convite formal, um convite oficial. Mas conselheiros ligados ao presidente Romildo entraram em contato com o Rodrigo Caetano. Neste final de semana, conselheiros ligados ao presidente Romildo entraram em contato com o Rodrigo Caetano. Para não parecer que foi uma proposta oficial, fizeram uma sondagem. Do tipo assim, e aí, Rodrigo, como é que está a situação por aí? Voltaria para o Rio Grande do Sul? O Rodrigo Caetano não fechou a porta. Não fechou a porta. Disse, claro, tem um contrato com o Atlético, chegou há pouco no Atlético, mas não fechou a porta. O que dá para entender disso? O Rodrigo Caetano, se for formalizada uma proposta do Grêmio para ele vai levar essa situação para o Atlético Mineiro, para a direção do Atlético Mineiro. Conversando com colegas de Belo Horizonte, que vivem o dia a dia do Atlético, o que eu recebi de informação? Rodrigo Caetano está insatisfeito no Atlético, porque o que foi prometido para ele não foi cumprido. E outro ponto, a frase que eu ouvi ontem de noite ainda. Assim que ele chegou no Atlético,
os milionários fecharam a torneira. Ou seja, aquilo que estava sendo colocado como investimento antes não foi disponibilizado para ele quando ele chegou. Então, por isso e por outros motivos, o Rodrigo Caetano tem se mostrado insatisfeito. O que me disse uma fonte lá de Belo Horizonte: se chegar com uma proposta boa, leva, ele rompe o contrato com o Atlético. Mas vamos deixar bem claro um ponto: o Grêmio oficialmente não fez proposta para o Rodrigo Caetano, mas conselheiros ligados ao presidente Romildo procuraram e o Rodrigo Caetano não fechou a porta, deixou a possibilidade de ser contratado pelo Grêmio aberta. Então isso pode avançar também. O Grêmio só vai anunciar um novo treinador quando anunciar um novo vice de futebol. E eu não descarto que esse anúncio aconteça ainda hoje. Como eu disse, agora o presidente Romildo deve ter uma última conversa com o Marcos Hermann e ele já disse que não vai aceitar, alegou questões particulares para não aceitar o departamento de futebol. E aí tem esse nome do Gustavo Schmitz, que está sendo muito bem trabalhado nos bastidores políticos do Grêmio, Zé. Tens mais algum dado para a gente apresentar quem é Gustavo Schmitz? Ele entende de futebol a partir de quando? Fala. Ele é o grande nome hoje da base do Grêmio. Ele é quem trabalha, é o braço direito dos dois diretores que são a linha de frente, que é o Romildo Bolzan Neto, filho do presidente Romildo, e o Kevin Krieger. O Gustavo Schmitz é quem trabalha com eles. E agora, no lançamento, na inauguração do novo espaço das categorias de base, ele foi a linha de frente, ele foi o rosto do Grêmio para a imprensa que acabou acompanhando todos os detalhes. É ele o nome que trabalha as categorias de base do Grêmio. É interessante o que coloca o Pfeiffer, porque desde ontem, após a manifestação do presidente Romildo, a gente percebe que o Grêmio mudou completamente a rota que havia estabelecido para o ano de 2021. Por exemplo, você inicia o ano fazendo proposta para contratar Rafael, você renova com o Renato. Acena para o torcedor que vai fazer grandes contratações, montar um grande elenco para disputar Libertadores e tudo que vier pela frente. Vai no Tigres, faz proposta para o Rafael Carioca, conversa com Douglas Costa, faz uma proposta milionária por Borré e nada dá certo. A não ser o Rafinha, que veio porque o Renato agiu mais como um diretor de futebol do que propriamente um treinador. E aí a segunda contratação é Thiago Santos. E aí o Renato vai embora, o Conselho de Gestão pressiona, porque todos nós sabemos, o Pfeiffer informou isso aí seguidamente, o Renato foi embora porque ele não era mais uma unanimidade dentro do Conselho de Gestão, porque pelo presidente ele seria o técnico ainda. Só que dessa vez o Conselho de Gestão, que já havia pedido a cabeça do Renato após a Copa do Brasil, quando perdeu para o Palmeiras, levou agora depois da eliminação na Libertadores. E aí ontem mudou todo o discurso do Grêmio. O Grêmio agora quer um técnico brasileiro que conheça o mercado nacional, que conheça o Grêmio, conheça o elenco do Grêmio. Deu toda a tinta que o técnico é o Thiago Nunes, que já trabalhou na base do Grêmio e trabalhou com jogadores que estão no grupo principal, mas que só vai anunciar um novo técnico quando definir o departamento de futebol. Bom, daí veio essa informação importante do Pfeiffer. Gustavo Schmitz, que é da base, tem um belo trabalho na base, está cotado para subir como vice, está sendo sugerido por conselheiros influentes. E aí o conselho de administração parte e faz beicinho para o Gustavo Schmitz. Só que os caras do conselho de administração não querem assumir. Então a verdade é o seguinte, está mais fácil tu contratar um técnico do que tu propriamente conseguir um vice de futebol dentro do clube. A bronca é grande, ninguém quer ser vitrine, e no momento em que começa a se alinhavar uma eleição à presidência do Grêmio. O torcedor, mas está longe a eleição. Não está tão longe, torcedor. Isso aí nos bastidores, a articulação começa agora. E isso mais adiante a gente vai falar sobre o que pode acontecer na eleição do Grêmio. Vamos falar o que tem para definir no futebol. O Grêmio mudou completamente o seu discurso. O presidente Romildo disse, vamos investir na base, quem sabe uma ou duas contratações pontuais. O Grêmio está em transição, de novo em transição, uma transição diferente das últimas que foram feitas, está numa transição, temos que apostar na base, o técnico que vem tem que gostar de trabalhar com jovens jogadores, é o perfil do Thiago Nunes, é só a gente pegar o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, ele lançou jogadores da base do Atlético também, jovens jogadores que chegaram para o Atlético e foram destaques, e ele vai ter que fazer isso do Grêmio. Então o que mudou?
Há um mês atrás era Borré, 2 milhões por mês e tudo mais, e Douglas Costa e Rafael Carioca, o Super Grêmio. Mudou a eliminação para Libertadores. Mas o Grêmio ia contratar o Borré contando com o dinheiro da Libertadores? O Grêmio não é superavitário? Então, sinceramente, eu acho que o Grêmio, não que eu esteja daqui a pouco discordando com o pensamento atual do Grêmio, eu acho até que tá correto. Pés no chão. Mas só que estava meio esculhambado, ou não sei se o Grêmio estava meio esculhambado ou ficou esculhambado agora. Sinceramente, isso gera muitas dúvidas, é muito dinâmico, foi muito dinâmico esse processo em um mês, ou melhor, nem menos de um mês, faz uma semana que foi eliminado da Libertadores, mudou tudo de repente. Imagina, Ana, imagina se o Borré tivesse dito sim para o Grêmio, o que seria? É que eu acho que isso comprova o que a gente já vinha especulando há bastante tempo, que é a questão do Renato ser muito mais do que um treinador dentro do Grêmio. Ele acabava organizando tanto os departamentos de contratação, de prospecção, departamento médico, ele tinha todo esse controle. Quando tu cria dependência em um profissional, ou coloca todas as responsabilidades em cima dele, quando ele sai, é como se perdesse um pilar da instituição. Acho que o Romildo, muito mais do que ter um subordinado, ele tinha um amigo, alguém em que ele confiava, tanto que resistiu até o último momento para segurar o Renato Portaluppi, e até nessa ideia que tu coloca, né, como fazer o beiço, eu acho que também é com medo de que, quem sabe, numa próxima contratação, ficar também refém de ser um marionete em algumas decisões. Porque quantos ocuparam esse cargo e nós mesmos criticávamos bastante, porque era uma pessoa que não poderia tomar decisões, em alguns momentos tinha um discurso que parecia muito fraco, sem argumentação, porque tinha que seguir o que bem queria o Renato, que, por óbvio, também acabava sendo o discurso do Romildo. Acho que essa amizade não era aquela questão, o Renato decide, o Romildo acata, mas era uma relação muito mais próxima. E estar sujeito a decisões no futuro que terá que tomar por causa dessas relações, não por causa de argumentação técnica, que é algo que se pede muito hoje no futebol, tanto na questão de contratação, de prospecção de base, de utilização, até mesmo, né, a gente fala que o próximo técnico já foi a ficha 1, né, o Thiago, em outras oportunidades, quando o Renato ia para o Flamengo, ele acabou sendo também cogitado, é alguém que tem um perfil diferente, é alguém que utiliza muito mais do conhecimento do que do feeling, que era a questão, acho, a diferença principal do Renato. Então acho que isso só mostra todos os problemas e da Renato dependência que o Grêmio tinha, e agora a gente vê esses problemas, porque não se sabe mais ou menos o que fazer com a temporada, sendo que se continua, né? A gente está aí para começar o Brasileiro, acho que também demonstra que talvez não tenha muito interesse nas competições nacionais, mas é o que tem para se disputar. E agora o que vai fazer? Eu entendo o que a Ana está dizendo, mas me parece assim, ó, apenas uma troca de modelo de gestão. O presidente agora implanta um modelo mais colegiado de administração do futebol. E antes, por conta da característica de trabalho do Renato, não era colegiado, era uma coisa assim mais pessoal. Havia a figura de um cara com superpoderes e os resultados apareciam. Então isso não incomodava a direção em mexer no modelo que estava dando resultado. O presidente Romildo, Zé, abriu mão ou ele foi forçado a abrir mão? Porque daqui a pouco o Conselho de Administração chegou, não, chega aí, para um pouquinho, vamos acabar com isso. Nós estamos aqui porque se der algum pepino, é todo o Conselho de Administração que vai responder. Ou a gente tem poder de decisão, ou a gente larga fora. Será que não aconteceu isso? O presidente Romildo foi pressionado, Zé. O presidente Romildo cansou de ganhar debates de 1 voto contra 5. E agora o Conselho de Administração diz que não. Chegou, deu no teto, deu no limite. Então, vamos mudar. E aí, primeira mudança é o Renato. O que a gente escuta toda hora, estabelecer a hierarquia. Um vice de futebol que seja vice de futebol, porque o Paulo Luz, com todo respeito, ele não era vice de futebol. O Renato atropelava o Paulo Luz. O Renato despachava direto com o presidente. E isso aí o Grêmio tem que retomar a hierarquia. Vem um técnico novo que vai responder ao vice de futebol novo, que é o diretor executivo novo que vai vir. E aí sim, em última instância, o presidente. Porque senão era direto, era despachar direto. Presidente Romildo, Romildo presidente. Todas as coletivas do Renato eram assim. E eu vou dizer mais, a culpa não é nem do Renato. Dá um espaço, o cara vai tomando conta, velho. O cara vai vendo, olha, eu vou discutir com quem? Eu sei mais de futebol com ele, eu vou começar a discutir com quem manda. Depois, agora por último, encostaram o CEO, o Carlos Amodeu, que aliás
tinha desavença com o Renato, os dois não se topavam. E aí, por uma aproximação do presidente Romildo e por falta de quem colocar, encostou o Carlos Amodeu. Mas também não durou muito, o Renato foi embora. A situação é essa. E acho que também alguém que pensa na questão de assumir... Perdeu muito tempo para retomar essa hierarquia. E acho que também quem pensa nesse momento em assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade bastante significativa, a gente fala essencial, a boa temporada ou a péssima temporada do clube, a gente sabe que esses cargos definem a temporada, eu acho que também dentro dessas responsabilidades tem a certeza de que vai ter uma atuação consistente, que vai ter uma voz de fato ativa, que vai em alguns momentos bater de frente com o presidente e levar a melhor, por causa dos dados que apresenta, dos relatórios que são demonstrados, né, nas reuniões que a gente sabe que acontecem, que são bem organizadas do Grêmio nesse quesito, e principalmente que o departamento tem que ser formado com todo mundo tendo o mesmo pensamento. A minha preocupação agora, e talvez o Pfeiffer possa contribuir conosco nesse aspecto, é que quando tu vai para o que sobra, ou aquelas pessoas que têm o interesse de ocupar esses cargos, talvez não se tenha o mesmo discurso, a mesma ideia de futebol, a mesma consistência. Não, nós queremos chegar lá, mas nós chegaremos por esse e por esse caminho. Quando se pensa muito diferente, começa a ter muita divergência, o poder político acaba se sobressaindo, quem tem mais relações tem, às vezes, né, mais apoio, mas eu vejo que é um problema vendo de um time que vem, claro, perder um ídolo, perder alguém que conquistou muita coisa pelo Grêmio, a expectativa da próxima temporada, com certeza, por parte do torcedor é altíssima, porque, né, a responsabilidade do Grêmio não diminui, com ou sem Renato, com ou sem Romildo, a responsabilidade de um grande clube, um dos maiores do país, continua, né, para o Tricolor. Não sei se tem algo mais para nos acrescentar, o Rafael Pfeiffer, depois a gente vai abrir para que os outros companheiros também entrem no debate. Só um ponto que eu até deixei passar quando eu falei no nome do Guto Peixoto, que a gente pouco conhece, porque ele é um vice-presidente que foi colocado no lugar do Marco Bobsin no ano passado, mas o Guto Peixoto, ele não pega nesse momento, ele não é cotado para o departamento de futebol nesse momento. Se a gente for parar para pensar em representatividade, talvez ele e o Gustavo Schmitz tenham a mesma, talvez pouca gente conheça. Mas na questão profissional, o Guto Peixoto não teria como abrir mão da sua questão profissional, porque o departamento de futebol exige. E o Gustavo Schmitz teria mais essa liberdade profissional de conseguir abraçar com mais tranquilidade o departamento de futebol do que o Guto Peixoto. Então, por isso, dentro do Conselho de Administração, o nome do Guto Peixoto não é colocado. Então é isso, nas próximas horas o presidente Romildo deve anunciar esse departamento de futebol, lembrando que o nome do Rodrigo Caetano, ele, se acontecer a proposta, se ele for contratado, ele vem como um diretor executivo de futebol que estará acima do Eduardo Fernandes, que seria o gerente executivo, que é um cargo que viria, que só subiria. Hoje ele é um assessor da presidência nas categorias de base, ele só sairia da base e iria para o departamento de futebol profissional como um gerente, mas o cargo acima dele seria o do Rodrigo Caetano, como um diretor executivo. Agora resta saber se o Grêmio vai dar seguimento a essa consulta que fez ao Rodrigo Caetano e se vai acabar fazendo a proposta por ele. Bom, temos aí essa realidade. Não tem prazo para definição. O trabalho continua na busca de convencer o Marcos Herrmann a aceitar. É isso, né, Pfeiffer? Na verdade, não há um prazo formal, um prazo estabelecido, mas um prazo informal. O que eu soube é que seria, ainda na manhã de hoje, uma última conversa do presidente. Marcos Herrmann não aceitando, bom, aí vamos partir. Só que esses conselheiros bastante influentes que estão trabalhando no nome do Gustavo Schmitz já estão desde ontem à noite. Desde ontem à noite eles já estão conversando com o presidente Romildo e já estão trabalhando o nome dele. O ouvinte Thiago de Souza Silveira pergunta: e a preparação física como fica? Nos 2 jogos da Libertadores o Grêmio saiu na frente, no segundo tempo o time cansa. O preparador foi trocado há pouco, né? Não vão mexer nele. Não, mas é que o ouvinte, o torcedor tem que entender as circunstâncias do que aconteceu. O Grêmio ficou 2 dias sem treinar para jogar e viajou Porto Alegre, Quito, depois Quito, Assunção, 2 dias sem treinar, perdeu na questão física, de fato, e no jogo da volta aconteceu vários casos de Covid, teve a preparação, ela não foi adequada, isso o torcedor tem que entender também, e entender que o Grêmio jogou quarta, sexta e domingo agora, recentemente,
E agora vai ter um tempo, até porque o jogo da quinta está ameaçado de não sair, né? Então, o Grêmio agora tem tempo e vai trabalhar essa situação. Como o presidente Romildo não coloca a Copa Sul-Americana como uma prioridade, eu não duvido, Zé, que o Grêmio, mesmo para quinta-feira, dê uma segurada, usa como teste o jogo da quinta-feira, se ele acontecer, controlar e cuidar, já está classificado no Gauchão, bota time reserva lá contra o Ipiranga, e aí depois começa a focar em outros pontos. O Grêmio vai agora passo a passo vendo essas questões aí. Orestes. Bom dia para vocês. É o seguinte, eu gostaria, com respeito ao Rodrigo Caetano, o Pfeiffer nos relembre os motivos que levaram o Rodrigo a deixar o Grêmio, e se ele voltar para o tricolor, ele volta com mais poder em relação àquele que ele tinha enquanto estava trabalhando aqui? Não, o Rodrigo Caetano saiu do Grêmio porque ele recebeu uma proposta irrecusável na época, lá eu não me lembro se ele foi direto do Flamengo ou foi para o Vasco primeiro. Acho que foi para o Vasco primeiro. Ele foi irrecusável, a questão financeira. Né? A proposta que ele recebeu para ir para o Rio de Janeiro foi muito maior do que ele recebia aqui em Porto Alegre. Então foi algo irrecusável. Poderes os mesmos, o poder que tem um diretor executivo. O Márcio de Petrópolis pergunta, o Wanderson teve fratura? O departamento médico não informou ainda, mas acredito que não. Tá. Bom, isso aí é só hoje à tarde. Hoje à tarde vai ter a reapresentação, e se tiver alguma atualização de departamento médico, acontece hoje à tarde. Tá bem. Qual é a tua do Rei preferida, Pfeiffer? Ah, cara, são muitas. É que eu tenho momentos. Na verdade, deixa eu fazer um registro, né? Lembrando, 15 anos da minha filha hoje, tá ali na aula, bem quietinha no quarto do lado. Hoje é o aqui. Dia dela. Parabéns para 15 anos dela hoje aqui. Parabéns. A Giovana. Nasceu no dia do Roberto Carlos. Cara, hoje, nesse momento, a minha preferida do Roberto Carlos, ela é O Portão. Te despede cantando aí então, Pfeiffer. Não, não vou cantar nada. Pô, que mau humor na segunda-feira, pô. Vamos preservar os ouvintes, pelo amor de Deus. Então, Pfeiffer, parabéns pela filha, 15 anos, e ela é muito bonita, uma família muito bonita. Imagino bonita, os gaviões na volta. Tá, não faz assim, faz assim. Para, Cristiano, parou. Não faz assim. Não tortura porque vai chegar a tua vez. Não tortura porque vai chegar a tua vez. É terrível, eu vou dizer pra vocês. É terrível. Bom, mas enfim. Abraço pra você. Tchau, Pfeiffer. São 12h32. Nós não ouvimos as vozes ainda do Magno e... 11h32, não adianta a coisa. Obrigado, Pepão, obrigado. 11h32, obrigado, Magno. Não ouvimos o Magno, não ouvimos ainda o Oliveira, o Guimarães também está conosco. Vamos ver se a gente consegue uma palavra inicial desses dois aí. O Orestes já falou, a Ana também, o Silva também, antes do intervalo. Fala, Magno. Falei a hora certa, agora 11h33, nome de Carrefour, você merece o melhor. Tá bom. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Estava acompanhando atentamente as informações aí trazidas pelo Pfeiffer. É interessante como nessa mudança de rota, como disse o Silva, é aquela coisa do GPS, recalculando a rota que está acontecendo com o Grêmio nesse momento. Algumas hierarquias estão sendo retomadas, né? E o próprio Grêmio, em um discurso oficial ou outro, também usa esse mesmo termo, da retomada de hierarquia, para tentar fazer com que as coisas funcionem como deve ser dentro do clube. E isso representa algumas coisas. Primeiro, o simbologismo, né? A simbologia, melhor dizendo, de um momento em que o Grêmio, me parece, está muito mais perto de acertar com um técnico do que com um vice de futebol, por incrível que possa parecer. E de fato é isso que me parece, pelo menos, que está para acontecer no Grêmio. O que representa dizer que, ou a pergunta que se faz é, por que o Grêmio então não anuncia o seu técnico? E é aí que entra a simbologia. Durante muito tempo, o Grêmio conviveu com um discurso de um técnico, que era o Renato, que tem uma importância absurda na história do Grêmio, mas era um discurso repetido de que eu tenho linha direta com o presidente. Eu converso direto com o presidente. E automaticamente o departamento de futebol era excluído de boa parte desses processos e dessa conversa. Inclusive das conversas de renovação do Renato, que eram conversas, exceto essa última, que eram conversas tratadas diretamente entre Renato e o presidente. Não tinha diretor de futebol envolvido, não tinha executivo, não tinha vice de futebol, quer dizer, eram ali rainhas da Inglaterra.
A coisa era tocada mesmo pelo presidente, pelo técnico. E depois de muito tempo em que isso era criticado e o Grêmio ficava brabo com quem criticava, dizia que não, que vocês não sabem, que é assim mesmo. Depois de muito tempo, o Grêmio baixa a bola, admite os erros, admite que isso era um erro realmente e agora vem para estabelecer essa hierarquia. Então, para mim, é aí que entra a simbologia. O presidente vai ser o responsável por anunciar o vice de futebol. E o técnico, que hoje me parece estar mais perto do que o próprio vice, vai ser anunciado pelo vice, para que se estabeleça, em termos de simbologia para a imprensa, para o torcedor, uma hierarquia. Acima do técnico tem um executivo, no âmbito político tem o vice, acima deles está o presidente, cada um no seu quadrado. Esses quadrados não existiam ou não eram respeitados antes no Grêmio, e a partir de agora eles serão. E ainda sobre o nome de vice-presidente, aquele que ganhou, digamos assim, a queda de braço, foi o Oderich. O discurso forte pela demissão do Renato era do Cláudio Oderich, inclusive com entrevista aqui para a Rádio Guaíba. E agora chegou o momento de ver o discurso do presidente. Se o discurso do Grêmio é realmente, e de fato de aproveitamento de categoria de base e de valorização de categoria de base, para mim nada mais justo do que colocar alguém que hoje é da base no cargo de vice-presidente de futebol. E aí podia ser o Gustavo Schmitz, podia ser o próprio Kevin Krieger, enfim, alguém responsável pela base para tocar o futebol, que vai ter como alicerce justamente a base. Mas aí eu pergunto, esse técnico é quem o vice de futebol quer? Ou é a revelia? Escolhido antes e aí depois vem o vice e eles que se acertem futuramente? Tem mais Mas isso eu posso ainda, te responder. Por favor, o vice de futebol, o técnico já está contratado. Só por uma, como o Oliveira disse, para não começar de novo com quebra de hierarquia. Ontem o presidente Romildo falou, quem vai anunciar o técnico é o vice de futebol. Mas o técnico não vai fugir do Thiago Nunes. Pode daqui a pouco, sei lá, por uma eventual situação, ir lá e fazer uma proposta pro Lisca. Senão vai ser o Thiago Nunes. Esse é o treinador. Mas eu acho... O Grêmio não pode perder tempo. Mas mais uma vez destacando aqui o que eu trazia é o fato de que das coisas acontecerem de maneira equivocada, sem de fato ter uma discussão e uma decisão, porque tudo bem assumir, mas assumir já com o técnico escolhido, já com uma ideia de futebol, porque quando a gente sabe, escolhe-se técnico, escolhe-se comissão, a gente já tem uma ideia de futebol. E talvez aquela ideia, da porta para fora o discurso está bonito, mas da porta para dentro o discurso continua o mesmo. O Rafael D'Ambrosio... Mas eu acho, Ana, sim, que essa decisão do técnico passou pelo Conselho de Administração, pelos candidatos ao cargo de vice de futebol e deve ter passado também pelo Gustavo Schmitz. Não foge muito. Eu acho que esse debate foi feito na alta cúpula. Olha, nós precisamos de um técnico. Vamos buscar quem? Aí faz uma relação de empregados, desempregados, técnicos que estão no exterior, brasileiros no exterior, técnicos estrangeiros. Aí vai riscando, vai limando o que a gente quer para o futebol. Isso aí é uma decisão que foi tomada em conjunta. E o novo vice de futebol deve ter participado disso. Agora, eu concordo contigo, Ana. Não adianta tu contratar o técnico também agora e ir lá buscar o Rodrigo Caetano no Atlético. Se é uma decisão, tem que participar todo o departamento de futebol. Mas isso não vai acontecer. O ouvinte Rafael D'Ambrosio, às 11h39, diz: o Conselho de Gestão, enciumado com Renato, exigiu a saída dele. O Romildo fez o que queriam, agora tiram o corpo fora e o torcedor não sabe para onde correr. Parabéns ao Oderich, tá barbada porque não tem torcida para cobrar no estádio. Rafael D'Ambrosio, uma posição de alguém que está meio inconformado com aquilo que aparentemente seria uma pressão do Conselho de Gestão sobre o presidente e que teria, a partir dessa pressão, forçado a demissão do Renato. Mas, José, teve pressão da torcida também e tu comanda a interatividade aí no Ganhando o Jogo, tu viu? Muitos torcedores queriam a saída do Renato. Respeitam o Renato como ídolo, como jogador, como técnico, mas muitos queriam a saída do Renato. Não foi só o conselho, agora eu confundo, no Grêmio é conselho de administração. Não foi só o conselho de administração que queria, parte do conselho. Não, muitos torcedores também o índice,
O índice de rejeição do Renato na torcida, o Renato técnico, tá? Não o Renato ídolo, esse é unanimidade ou quase isso. Mas aqueles torcedores que queriam a saída do Renato, eu arrisco dizer que era 80-20 ou 90-10. Era um índice muito maior daqueles que queriam a saída do Renato. Gente, teve faixa de fora Renato na arena, imagina. Uma faixa de fora Renato num estádio que tem a estátua do Renato. O clima não era bom. Pois é, há um processo de trairagem também internamente. Como era o nome do treinador, do preparador físico, aquele primeiro que saiu? Que o time não corria, que tiraram. Como é? Meira. Meira? Márcio Meira. Márcio Meira. Esse jacarezou para dirigentes: olha, eu não posso fazer o time correr, senão quem organiza programação de treinos não sou eu. Se o time não tem treinamento suficiente, eu não posso preparar fisicamente. Jacarezou. Sim. Jacarezear é no sentido de abrir a boca e trairar o que comandava todo o processo de preparação. Mas como assim não tem treino suficiente? Os outros times tinham tantos dias para treinar quanto o Grêmio, todos corriam mais do que o Grêmio. Pois é, isso que eu estou dizendo, Oliveira. Ele reclamou para dirigentes do Grêmio que o que comandava o departamento, que era Renato, dava menos treinos que o normal. E que por Resumindo, foram cobrar do preparador físico que passou a conta pro Renato. Pro Renato. Renato que indicou ele para vir pro Grêmio. Mas é isso aí. Não, mas se é o Renato que... Ele quer dizer o quê? Que o Renato interferia no trabalho dele, só para eu entender. É isso, que o Renato interferia no trabalho dele, é isso? A reclamação dele foi essa? Que o clube era subpreparado, que o time era subpreparado. Tá, então como é que o preparador físico anterior fazia o Grêmio correr e chegou até a seleção brasileira, se o técnico do Grêmio era o mesmo? Bom, eu não sei exatamente o que era feito antes, nem o que era feito com ele. Pois é, porque daqui a pouco terceirizar a responsabilidade, e o Renato tem 1 milhão de erros, tá? Eu já disse eu não teria renovado com o Renato nem em 2018 para 2019. Agora, o Renato, ele não era o responsável por tudo de errado no Grêmio, tá? O time não correr não é só culpa do Renato, não. Até porque com o preparador físico anterior, corria e não era pouco. Exatamente. O preparador físico que veio, o Meira, não foi bem. Time não indicado corria, pelo Renato? Explosão, e aí fora as lesões musculares, né? Não, lesão muscular tem de tudo agora, né? Tem até a notícia aí que os jogadores andaram se agarrando lá e tal nas últimas horas. Mas esse se agarrando, ele é muito amplo. O que seria os jogadores se agarrando? Eu não sei porque eu não tenho confirmação de fonte, mas a informação é que teria havido desentendimento entre o Maicon e o Kahneman. Por isso. Se agarrando nesse sentido. Ontem o técnico desmentiu, ele disse que não, que um tá com problema no DM, que o outro tá no DM, que estão em recuperação, que não sei o quê. O Maicon está fazendo recondicionamento físico e o Kahneman teria sentido conforto muscular. Eu acho, e outra coisa que surgiu, e até foi na coluna do Wilton Momba, aqui no Correio do Povo, que o Maicon teria conversado com o presidente para acertar uma rescisão de contrato. O contrato do Maicon vai até o final do ano. E o presidente até citou na coletiva que venha conversando com o Maicon, que ele é um jogador importante. Ele não disse nem que sim nem que não sobre esse assunto, mas que quer manter o Maicon até o final do ano. Vamos fazer um intervalo. O Carlos ia dizer alguma coisa, Carlos? Não, eu ia dizer que o Maicon entrou fora de forma para decidir uma vaga, a permanência do Grêmio na Libertadores. Visivelmente fora de forma, mas muito fora de forma. Se arrastou em campo e entrou porque o time do Grêmio sempre foi pensado em torno dele. O Kahneman entrou sem ritmo de jogo, mas o Maicon entrou sem fora de forma. É por isso que eles estão fora. Nos últimos 2 anos, quando esteve em forma o Maicon? Não esteve. Corretíssima lembrança, não esteve. E quando o time do Grêmio não foi pensado em torno dele, o Maicon, que não tinha terminado uma partida desde o dia 10 de fevereiro de 2020, período pré-pandemia, ele completou o jogo de volta contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque não havia um plano B. O Grêmio sempre pensou em girar o time em torno dele. E o Grêmio gira em torno de um jogador que não tem condição física. Ontem foi perguntado ao presidente, abriu um retorno aí, é eu mesmo que eu estou ouvindo. Ontem foi perguntado ao presidente o seguinte: contratos encerrando nesse ano de jogadores que daqui a pouco estão há muito tempo aqui e o ciclo pode se encerrar. E o presidente disse que o Maicon, fisicamente bem, é um jogador que ainda vai render muito ao Grêmio. Eu também acho. Só que me dá esse fisicamente bem. Fisicamente bem. Quando
o Maicon esteve fisicamente bem? Não teve. A minha opinião sobre tudo isso é o seguinte, ó, o Grêmio Orestinho, o Grêmio não tá preparado para perder o Renato, não tinha nenhum planejamento para perder o Renato sai e o Grêmio tá perdido, sem vice de futebol, com uma ideia de treinador em que o Grêmio não sabe muito bem nem o que o Thiago Nunes pode oferecer pro Grêmio. O Grêmio não sabe o que o Thiago Nunes pode oferecer. O Grêmio não estava preparado para ficar fora da Libertadores. O Grêmio não estava preparado para ficar fora da Libertadores. O Grêmio não estava preparado para não ter o Renato. Então tinha que ter feito um trabalho melhor ano passado, né? Óbvio. Se tivesse feito um campeonato brasileiro melhor ano passado, não precisaria jogar pré-Libertadores. Nem isso. E isso foi avisado por todo mundo. Isso foi avisado aqui no programa todos os dias. E o Grêmio preferiu enganar a torcida com cortina de fumaça e dizer que estava tudo maravilhoso no Campeonato Brasileiro e agora se vê claramente que não estava. E nem isso, o Grêmio joga uma final de Copa do Brasil sem fazer gol, sem somar ponto, toma uns baile do Palmeiras, que pra mim, Palmeiras não é um time de dar baile nos outros, tá? Tomou um baile do Palmeiras nos 2 jogos. E aí o Renato, que foi para essa final escolhendo o Paulo Vitor, que já tinha perdido posição no último ano todo, vai com o Paulo Vitor para essa final, vai com o Paulo Miranda, David Braz para essa final, colocando os garotos no banco, e vai com o Maicon jogando o tempo todo para essa final, não soma 1 ponto sequer contra o Palmeiras, e no agregado soma 3-0, podendo ser mais, só não faz mais porque o Palmeiras é um time que não curte muito fazer muitos gols. E aí o que acontece? Renato renova o contrato. Renato renova. 1 mês depois o Renato sai. O Grêmio não estava preparado para isso. O Grêmio não tem vice-presidente de futebol porque ninguém quer pegar. Sabe por que ninguém quer pegar? Porque não havia um planejamento, um pensamento de que o Grêmio não estaria na Libertadores sem o Renato. O Grêmio vai penar para disputar os campeonatos nesse ano porque o investimento vai ficar mais baixo, tá? Estar na Libertadores é ruim porque o Grêmio só prioriza a Libertadores e esquece os outros campeonatos. Mas é bom porque ganha grana, tá? É óbvio que é bom. É óbvio que é bom. E agora o Grêmio vai para uma competição que para mim deveria colocar time bem reserva na Sul-Americana. O Grêmio não estava preparado para esse momento e ninguém quer pegar nesse momento porque a bronca vai ser grande, a ruptura é grande. O Grêmio vai sofrer em 2021. Intervalo, nós já voltamos. A torcida colorada está nos cobrando aqui que nós estamos falando muito sobre Grêmio. Eles querem que a gente fale sobre as coisas do Inter. Bom, Cristiano, vamos atualizar então as informações do Inter aí antes da gente entrar em qualquer debate? Silva. Tu quer que eu atualize as informações do Inter? O Inter está treinando neste momento e vai no início da tarde para a Bolívia. Ficará em Santa Cruz de la Sierra e viaja na terça para La Paz. Isto tudo para fugir dos problemas da altitude, né? É uma estratégia utilizada e terça-feira estreia na Libertadores. Ainda sobre o Inter, a Justiça do Trabalho suspendeu as 63 demissões que o Inter realizou nos últimos dias. E estão suspensas, e é claro que é uma liminar que o Inter poderá cassar, essa liminar favorecendo o Sindicato dos Empregados em Clubes Esportivos do Rio Grande do Sul. O Inter ainda não se manifestou sobre esta decisão, porque ainda não foi intimado. Mas evidentemente que é uma liminar que o Inter vai conseguir caçar, e aí vai ficar aquela briga de liminar para lá e para cá. Você sabe melhor do que isso, você é advogado, Zé. Mas a informação de momento é essa, vai ter que cancelar as demissões. Eu não sei se recontratar, se esse é o termo, enfim, mas elas estão suspensas. Com relação ao Tyson, ele foi inscrito na Libertadores com um pré-contrato, uma coisa assim, é? Sim, o Tyson está na Libertadores. Isso é um dispositivo que a Conmebol liberou. 5 jogadores podem ingressar na lista, mesmo não tendo o nome publicado no BID. Isso aí já é desde sexta-feira. Quando o Inter divulgou a lista no sábado, estava ali o Tyson, número 10. E ele vai disputar a Libertadores. Já arranca na fase de grupos. Agora a falta, ele deve chegar no Brasil entre hoje ou amanhã, regulariza a situação no BID e já fica à disposição. Mas ele já deve viajar nesse primeiro jogo? Não, porque ele não está no Brasil, né, Zé? Uhum. Ele chega entre hoje ou amanhã no Brasil, ele está na Ucrânia. Ah, então para o primeiro jogo não contem com ele. Deve fazer uma estreia no Beira-Rio, né? O Tyson, ele estava jogando, está bem fisicamente, tem que ter um preparo ainda, como é que chega e joga? Não, ele vinha jogando no time sub-21 do Shakhtar. Ele havia brigado com o treinador e estava jogando no time sub-21. Ele está bem fisicamente, vinha treinando e vinha jogando, num ritmo ucraniano.
O ritmo brasileiro é diferente, é mais pesado. Mas ele afirma que está bem pronto para jogar. Ele jogava 30 e poucos jogos por ano. Outro dia, acho que foi, não sei se o Carlos ou o Oliveira, alguém deu o dado aqui. Lá era muito menor o número de jogos. Média de 37, se não me engano, jogos por ano. Ele fez 382 jogos no período dele pela Ucrânia e marcou 75 gols, se não me engano. Eu tinha o número salvo aqui agora há pouco e posso buscar depois, mas é isso aí. Então... Em 11 anos é uma média de 36, 37 jogos por ano. Aqui ele vai ter que entregar 50, 55 jogos por ano. O clube joga muito mais, né? Mas ele vai ter que entregar, na pior das hipóteses, 40 e tantos jogos por ano. Vai jogar bem mais do que jogava na Ucrânia em termos de quantidade. O fato é que ele está sendo comemorado, festejado como a cereja do bolo, a grande contratação do Inter. Essa avaliação está correta, Guimarães? Ver o Tyson como a cereja do bolo desse grupo do Inter que está sendo formado? Não sei se cereja do bolo, mas é um jogador importante, né? Um jogador que eleva o patamar, deixa o time numa situação diferente. Eu tenho uma desconfiança a respeito de um jogador também que vai elevar esse patamar que está machucado, chamado Bosquilha. Para mim, Bosquilha e Tyson juntos vão dar, assim, vão elevar o time do Inter. Tem mais um também, Carlos. Quem? Que esse já tá retornando aí, já tá treinando, que é o Saravia. Também. Jogadores que pra mim vão elevar bastante o nível. Também. Eu acho que o Bosquilha é um cara que também eleva esse patamar e faz com que o time do Inter tenha rotação, tenha enfim, opções, tenha grupo, tenha volume do meio para frente, com 3 excelentes centroavantes, bons centroavantes que o Inter tem, com caras ali em posições anteriores, Tyson, Patrick, Edenilson, Bosquilha e ainda Palácios, ainda pode contratar um outro jogador se o mercado se apresentar assim. Acho que em algumas outras situações o Internacional poderia ter um reforço maior, poderia ter de repente enxergar um outro lateral esquerdo que se adaptasse melhor ao modelo de jogo que precisa construir, o mesmo camisa 5, acho que o Inter precisaria também de um outro camisa 5 para jogar ali. Não vai ser o Felipe Melo, antes que o Zé Aldo me pergunte, que ele leu, viu em algum lugar, não é o Felipe Melo, viu? Um 5 mais construtor que o Rodrigo Dourado, né? Poderia ajudar mais o time. Então, para mim, a parte ofensiva do Inter ganha muito volume. Louco, Cristiano? Que? Antes que o Zé Aldo viu em algum lugar, vai me perguntar, mas tem essa especulação, Cristiano? Não tem. Tu me deu uma voadora no meio sem falar nada, pô. Aqui, 382 jogos em 11 anos da Ucrânia, dá 34 jogos de média por temporada. Ele fez 75 gols, o que dá uma média de 0,2 gol por jogo, ou se preferir, 1 gol a cada 5 jogos. Bem, a Fernanda já está chegando aqui no estúdio para apresentar a edição do meio-dia do Guaíba Notícias. Depois a gente volta com o Guimarães para continuar o raciocínio em torno desse momento do Inter, dessas contratações, dessas modificações e da composição do novo time. E ainda hoje o golpe na Europa. Pois esse é um assunto interessantíssimo também. O que vai acontecer? Golpistas. Golpista, tem isso? Na Europa tem isso? Tem. Os caras deram mistificadores. A briga é por dinheiro. Caluniadores. A briga é por dinheiro, né? Os interesses sempre são o tal do business, é uma coisa que sempre mexe com todo mundo. Voltamos já. Nós continuamos desejando bom almoço a todos que estão nos acompanhando nessa virada de programa. Recados eu atendo rapidamente, depois retomamos o debate da nossa equipe. Os ouvintes estão interagindo conosco. O nosso querido ouvinte, como é o nome dele aqui, o Altair Costa. E aí, fica na Guaíba ou vai pra Grenal, Cristiano Silva? E se for, vem outro? Não, tem nada, ninguém tá saindo, ninguém tá entrando. Fica tranquilo, Altair, respondo pelo Cristiano. Senhores, o 5 pro Inter pode ser Raul do Bragantino ou Fernando Sobral do Ceará. É o Jorge de Petrópolis está dizendo isso. Obrigado, seu Jorge. O Raul do Bragantino eu lembro, mas o Fernando Sobral do Ceará, alguém avalizaria esse nome? O Raul do Bragantino é um jogador caríssimo, as pessoas não entenderam ainda. Um abraço para o nosso ouvinte do Petrópolis, que o Bragantino não é o Bragantino de outros tempos, tá? Que tu chegava lá e tirava Leto e companhia a preço quase que de graça, tá? A preço de brechó.
Bragantino hoje é um clube riquíssimo, tá? É um clube com uma patrocinadora muito forte por trás, a Red Bull. Não é assim, o Bragantino acabou de contratar, foi no ano passado isso, o Raul junto ao Vasco por um valor considerável. Não é assim, né? O clube brasileiro hoje, para tirar o Raul do Bragantino, só pagando muito dinheiro, tá? E o Fernando Sobral não é 5, tá? O Fernando Sobral é um meia, tá? É um meia que jogou inclusive aberto o Campeonato Brasileiro, foi titular do Ceará e, aliás, jogando muito bem, tá? O Ceará tinha na sua linha de meias boa parte do campeonato. Era o Vina jogando por dentro, o Léo Chu na esquerda, que começou como reserva e ganhou a posição, e na direita o Fernando Sobral. Então ele não é 5, pelo contrário, ele é um meio-campista bem mais adiantado. Zé, tanta manchete pelo Tyson, ele era reserva do TT, diz o João. Não, ele não era reserva do TT, eles eram... Não, também não é verdade. O Tyson jogava pela esquerda, e TT pela direita, e o Marlos jogava por dentro. Era 4-2-3-1 que vinha jogando o Shakhtar já há 2 anos. Eram 2 volantes, um deles brasileiro, o Fernando, uma linha de 3, TT pela direita. TT ganhou posição agora, tá? Também, até porque chegou há pouco tempo lá também, né? E foi destaque, fez gol de título ucraniano, por aí vai. No meio, o Marlos, que é uma espécie de dono do time, brasileiro, ex-Curitiba e São Paulo, que se naturalizou ucraniano e hoje joga pela seleção. Tyson na esquerda e na frente, centroavante Júnior Moraes. Ouvindo a resenha, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, melhor equipe esportiva do Brasil. Quem é que tá dizendo isso tão carinhosamente? É o Anderson Felipe. Mossoró, qual é a temperatura que tá em Mossoró agora? Deve ter um calor aí no Nordeste, meu querido Anderson Felipe, que tá nos ouvindo. Muito obrigado pela tua audiência. Esse aqui, também com a gente, sempre participando, é o nosso Stout. Ele deu um pau no Renato, ele fez uma construção toda ideológica. Ele disse o seguinte: o Renato prescrevia ivermectina, azitromicina e ozônio no departamento médico. Não vai nessa, Zé, não vai nessa. Contratou veteranos para rejuvenescer o time e disse que um time só tocava a bola para trás há 2 anos e era o melhor time do Brasil. É um grande estadista tricolor, tá dando um pau no Renato, mas ele é gremista, não entendi essa onda com o Renato aqui. Zé, bom dia, desculpe a insistência, mas estamos entrando na 3ª semana só falando de Grêmio. E o Inter na Libertadores amanhã, diz o Emerson Colorado de Noia. O Emerson, a gente fala de Grêmio porque nós somos do Sistema Azul. Somos todos gremistas e somos assim. E vamos falar de Grêmio. Quem é que tá aí? É o Grêmio. Quem é o É o Grêmio, cara. Aliás, como ficou bonita a camisa do nosso Grêmio, né, cara? A camisa do nosso Grêmio ficou muito bonita. No Diego Souza ficou um pouco gordinho com aquela camisa nova. Eu vou só dizer um acho negócio, que a camisa do nosso Grêmio... A ela sorte que nós conhecemos os jogadores do Grêmio, porque os companheiros de outras localidades que não estão tão habituados vão sofrer para ver aquele número na camiseta do Grêmio. A camisa é linda. Agora, o número é ilegível. Tem que trocar a prensa lá do que coloca o número. Do nome dos jogadores, ficou caindo. Caindo tudo ontem. Ontem eu comentei o jogo pelo Premiere Online, né? Que é no computador e tal, tem delay, obviamente. Mas eu não senti dificuldade de identificar, talvez por conhecer os caras, né? Não senti essa dificuldade. Mas sabe que isso abre um debate interessante. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a Europa e eu acho que vai gerar uma polêmica porque a gente vai divergir forte. Sim. Mas antes desse assunto, em algumas ligas da Europa, e a inglesa, por exemplo, é assim, eu não sei se para todos, mas para alguns sim, especialmente o Newcastle, por exemplo, que para quem não acompanha os campeonatos europeus, ele tem a camisa listrada em preto e branco. Tem algumas ligas que obrigam a parte de trás da camiseta, as costas, a ter uma cor só. Para quê? Para que você tenha maior facilidade para identificar os números. E aí tem uma série de regras. Por exemplo, se a camisa tem um tom mais claro, o número tem que ser mais escuro. Se a camisa tem um tom mais escuro, um número mais claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa camisa do Grêmio agora, que eu achei lindíssima, ela tem um tom de azul que é muito claro, tá? Para tentar explicar o mais claramente possível. O retorno tá voltando, alguém com o microfone aberto, gente. Para tentar explicar. É um azul tão claro, mas tão claro, que ele puxa muito mais pro branco do que pro preto. Então, combinar com esse tom de azul o número branco, aí eu concordo com o Magno. Daqui a pouco vai alguém de outro estado, enfim, o adversário, até o torcedor adversário, sei lá, Grêmio e outro time aí. O cara do outro vai ver o jogo com alguma dificuldade. E nisso eu concordo com o Magno. O número não ficou tão... O número tá quase no mesmo tom
da cor predominante. E eu até concordo com o Carlos que quando a gente está só olhando o jogo, a gente até consegue ver bem o número numa câmera mais aproximada, numa imagem melhor. Agora, tenta fazer isso numa distância de 80 metros, que é a da cabine da arena para o campo, tendo que narrar o jogo com velocidade, raciocinar, falar tudo ao mesmo tempo. Não tem como, meus amigos. Só sobre uma verdade. Olha aqui, ó. Eu quero concordar com o Luiz Magno, com toda a razão. É uma dificuldade enorme. Tem que comprar um binóculo para o cara poder enxergar. Isso que o Orestes enxerga muito melhor que eu, hein? Não. E outra coisa, por que que na Copa do Mundo, os números são legíveis, maravilhosos, espetaculares, nada mancha os números das camisetas de seleções? Mas tem Por isso que eu mencionei agora, por essa regulamentação, que é obrigatório as costas serem livres, ou, por exemplo, a Argentina, que é listrada, mas que o tom de azul é bem clarinho com branco, aí o número é preto, entende? Isso. Aí não fica claro com claro, ele é obrigado a ter um claro com escuro para não ter uma combinação que dificulte. Sobre o Inter amanhã... Até o Grêmio, ou o fundo também, né? O fundo neutro e o número aí pode ser branco, pode ser preto, enfim. Mas com aquela parte da camiseta nas costas onde fica o número livre de listras ou qualquer outra ilustração. Quando o Grêmio foi disputar, né, o Mundial, a gente teve o problema, né, quando foi feita, porque tem uma... né, bem específico os centímetros que devem ser o número, as letras, como devem estar ordenadas, né, na questão até de patrocínio e tudo mais. O Grêmio teve problemas, porque não foi aceito. Então, porque tem uma reunião antes que se faz toda essa medição do número, se faz também, né, até a ideia de que alguns patrocinadores não deveriam estar posicionados daquela forma, deveria estar mais para baixo na camiseta. O Grêmio teve até algum momento de tensão ali na questão da assistência do uniforme, tanto que a gente vê em alguns momentos na arbitragem brasileira até a confusão, né, meias claras com meias claras, as meias acabam ficando um pouco confusas, que é também por obrigatoriedade, tem que ser algo olhado pela arbitragem, que às vezes passa em branco e acaba gerando prejuízo até na hora do jogo. Lembro quando o Internacional também disputou com uma nova camisa, uma camisa cinza, com uma estampa assim um pouco mais ousada, mas acabava confundindo demais com o Palmeiras, acho que era, que estava enfrentando, e teve algum problema. Assim, os jogadores até reclamaram bastante do novo uniforme, estrearam e tiveram problemas. A própria camisa de goleiro, um tempo atrás, que é roxa, parecia a distância azul. Até os torcedores reclamaram naquela oportunidade, camisa do Inter de goleiro, parecia azul a distância. O Guimarães quer propor um assunto. Só mandar um abraço para Alexandre Pretzel, que até me provoca no Twitter. Meu grande amigo e colega Carlos Guimarães diz que a Copa Sul-Americana não vale nada, discordo totalmente. Não, acho que em termos de hierarquia o brasileiro é muito maior. Um ouvinte diz que vale 42 milhões e que vaga para Libertadores do próximo ano, que é um caminho bom. Vale vaga. O brasileiro, o quarto colocado, também tem vaga para Libertadores do ano que vem. O quarto colocado não ganha 42 milhões. Não ganha, mas ganha vaga para Libertadores do ano que vem. Copa do Brasil ganha mais que isso, se eu não me engano. Em Copa do Brasil eu acho menor que o brasileiro. Cara, mas olha só, a gente tem mania de achar que vaga vale mais que título. Pois é. Importante ser campeão, cara, se vai dar vaga ou se não vai. Vamos supor que baixe um decreto agora e que a Sul-Americana ou a Copa do Brasil deixem de dar vaga para Libertadores, tá? Vamos só imaginar esse cenário hipotético. Elas vão deixar de ser importantes? Claro que não, cara. Importante estar no armário. Estamos raciocinando parecido. Eu tô dizendo que campeão da Copa Sul-Americana ganha... Eu tô concordando contigo. Ganha 42 milhões e vaga na Libertadores, mas a vaga é consequência. Mas eu acho que nesse ano, tá, o Grêmio... Ainda é Grêmio, enfim... É Grêmio porque é mais notícia atualmente, gente. Sim. O Inter tá um tempão sem jogo, o Grêmio tá jogando dia sim, dia não, tem técnico novo. Pô, vamos entender isso também. A gente vai falar mais do Grêmio sim, porque tá no momento, como a gente falou, um tempão do Inter, o Grêmio a gente nem dava bola quando o Inter tá pra decidir o campeonato, ou quando saiu o Cudê, entrou o Abel. Poxa vida, vamos compreender isso também, né? Eu acho que nesse ano o pensamento ele precisa ser diferente no Grêmio. Essa é a diretriz de trabalho que eu falo. O Grêmio tem um campeonato brasileiro mais limpo nesse ano. Mais limpo. O que é mais limpo? Não tem a Libertadores para dividir, que óbvio que é uma competição prioritária, mas eu acho que nesse ano o Grêmio tem que dar uma atenção diferente ao brasileiro, ao contrário de 20, 19, 18, 17 e 16. Já são 5 campeonatos que o Grêmio não dá atenção. Nesse ano o Grêmio tem que dar atenção porque eu acho que nessa hierarquia o brasileiro é mais importante que a Sul-Americana. Acho a Sul-Americana um torneio,
tem que ganhar, tá dentro da Sul-Americana, que bom, se o Grêmio ganhar, legal, acho interessante, só que é um contingente, a Sul-Americana acabou se tornando uma consequência do que o Grêmio não fez para seguir na Libertadores. É uma consequência, não é um projeto, não é um pensamento, é uma consequência. O próprio Grêmio admite isso. Então, eu acho que o Grêmio tem que olhar para o brasileiro, o campeonato muito bom brasileiro, o brasileiro é muito bom. Então, tem que olhar o Internacional, que joga amanhã contra o Always Ready, o sempre pronto, né, que é o time boliviano. Tem a Libertadores, a fase de grupos, é o único representante gaúcho hoje na Libertadores, o Inter. Acho o grupo do Inter um grupo tranquilo, em princípio, né? Sempre falando em tese, porque o Inter não entrou para jogar com os sempre não entrou, mas é um grupo que eu acho tranquilo. E aí eu acho que sim, o Inter tem que fazer o que o Grêmio pensou nos outros anos, mas sem essa ideia de abandonar totalmente o brasileiro. Veja bem, a Libertadores é um campeonato que o Inter está jogando e que tem uma importância maior do que o Sul-Americana e talvez maior que o brasileiro. Por isso, as diferenças nesse ano de prioridades dentro da vida da dupla Grenal. Eles não têm o mesmo campeonato para correr. O Inter tem um que o Grêmio não tem. O Grêmio também tem um que o Inter não tem, a Sul-Americana. Sim, o Inter até pode ter a Sul-Americana, né, se ficar em terceiro no grupo, mas acho que não. Acho que o Inter tem que passar em primeiro nesse grupo para poder jogar a Libertadores, coisa que o Grêmio não vai ter. É só isso. São prioridades. Começar bem amanhã, começar vencendo, o jogo é fora de casa, o maior adversário é a altitude, mas a altitude não faz ninguém jogar melhor. Ela só te dá mais potência física para quem está acostumado. Melhor, não te dá mais potência física para quem está acostumado. Te dá mais desgaste físico para quem não está acostumado. Melhor assim. E amanhã é um jogo para somar 3 pontos, para seguir, para largar na liderança desse grupo e para seguir colocando sim a Libertadores como essa prioridade. São diferentes as vidas nesse ano, entende? Nós falávamos até sobre isso na semana passada, a partir desse fenômeno que é um fenômeno que tem relevância no jogo, que é a questão da altitude, de qual o perfil de time, de jogadores que ele deveria colocar em campo. Há sempre uma ideia de que se deve trabalhar com um time que seja aquele que vem tendo sequência, que tem continuidade, porque a continuidade forma uma característica de jogo, gera uma certa automação, uma certa mecanicidade da estrutura da engrenagem, e que ficar colocando o jogador apenas em função da altitude não é o melhor dos conselhos. Mas no caso do Inter, talvez jogadores jovens, que sejam bons, é claro, tecnicamente, mas que sejam mais jovens, seja mais indicado para essa decisão. Eu estou falando isso porque sei que tem gente que pensa diferente. Entre colocar Yuri Alberto e colocar Guerreiro, por exemplo, me parece Yuri tem mais condições de pulmão para jogar. Não me... Tá, pulmão sim, pulmão beleza, pulmão a gente concorda, mas não me parece que isso vai ser fundamental para o Miguel Ramírez estabelecer o time para amanhã. Me parece que o fundamental vai ser a estrutura tática do que ele vai pensar para o jogo. E aí eu tô pegando as próprias entrevistas dele. Quando ele foi perguntado depois daquele jogo lá do Aimoré, que o Inter fez 6-1 e que o Galhardo fez 3 gols sobre centroavante, foi curioso, porque eu tinha passado ao longo do jogo, na nossa transmissão, uma impressão, obviamente sem falar com ninguém do Inter, porque foi durante o jogo mesmo, e essa impressão ela foi confirmada em gênero, número e grau pelo Miguel Ramírez, ao dizer que a figura do centroavante ela vai depender não do envolvimento de cada um, porque ele tem a convicção de que os 3 são muito bons, no que eu acho que ele está absolutamente certo. A escolha pelo centroavante ela vai ser determinada pela característica do adversário. Isso foi o que disse Ramírez, tá? Sai do Ramírez, volta para mim. O que é que eu interpreto disso? Me parece que a interpretação é até lógica, tá? Quando você enfrenta um adversário com uma zaga mais pesada, com uma zaga mais lenta, isso dá um indício de que Yuri Alberto ou Thiago Galhardo serão melhores. Especialmente Yuri Alberto. Quando você enfrenta um time em que os laterais têm uma dificuldade de acompanhamento defensivo, aí me parece que Galhardo vai ser utilizado. Por quê? Porque ele também disse que Galhardo potencializa os pontas de pé trocado. Ou seja, quando joga o Galhardo, a tendência é que vá um destro para a esquerda, como foi o Palácios contra o Aimoré, e um canhoto para a direita, como foi o Patrick contra o Aimoré.
Em outra ocasião de pegar uma zaga daqui a pouco mais leve, uma zaga mais inexperiente, uma zaga que daqui a pouco não tem a mesma vivência, aí entra Guerreiro. Eu, sinceramente, eu não tô por dentro ainda de qual é a zaga do Always Red, até deveria estar, e vou me inteirar naturalmente por causa do jogo. Mas é a característica do adversário, independente de ser na altitude ou não, que vai determinar a escolha por esse centroavante do Inter. Então, daqui a pouco, vai acontecer do Galhardo fazer 3 gols num jogo como ele fez, e no jogo seguinte ser reserva. Vai acontecer. Vai acontecer do Guerreiro jogar muito mal numa quarta-feira e ser titular de novo no domingo. Vai acontecer do Yuri Alberto fazer 2 gols, seu melhor em campo no domingo e ficar no banco na quarta. Vai acontecer, porque isso vai ser feito conforme o adversário e não conforme daqui a pouco o momento de A ou de B ou até a altitude, como é o caso de amanhã. Ô, Cristiano, é o seguinte, ó. Eu só quero dizer uma coisa, em relação à altitude lá de La Paz, há uma possibilidade do time fazer a bola rodar mais e ficar os jogadores mais parados um pouco, fazer a bola rodar mais do que eles correrem mais que a bola devido à altitude ou não? Tu diz o Inter rodar mais a bola devido à altitude? Isso, rodar mais a bola e os jogadores se preservarem mais a respeito à altitude. Acredito que sim. O Inter por si só já é um time, né, que tem na sua ideia a valorização da posse de bola. E na altitude ainda mais, né? Você monta ali pequenos grupos ou pequenos triângulos, ou use a forma geométrica que quiser, mas triângulos geralmente em vários setores do campo, e vai trabalhando a bola, girando essa bola e descansando com a bola. Me parece que essa é a ideia. Muito mais do que tentar estabelecer uma correria, um contra-ataque, porque aí sim, né? Correr que nem um maluco e se esbaforia 4.000 metros de altura, e a tendência é cansar mais rápido, né? Não é um grupo em que haja risco do Inter não classificar, né, gente? Eu duvido muito, Zé, sinceramente. Eu duvido muito. Eu acho um grupo até bastante tranquilo. Eu não vou dizer de grupo fácil, barbada, aí seria até daqui a pouco menosprezo aos demais, embora para mim tá muito claro que o Inter deu no sorteio muita sorte, né, com perdão da redundância. O Inter pegou um venezuelano, que é o Deportivo Táchira, que não tem altitude, que joga em São Cristóbal. O time da altitude que ele pegou é um time fraquíssimo, é um time que quando saiu da altitude para fazer em São Paulo um período de teste para Libertadores, foi goleado pelo Osasco Audax, foi goleado pelo Atibaia, que eu não sei nem que divisão que tá, perdeu para a Portuguesa, foi ganhar só do time B do Santos, perdeu para todo o resto. Então, fora da altitude, é um time que até para clubes sem divisão aqui do Brasil perdeu. E o time que vai disputar a liderança com o Inter, ao menos em tese, que era o Olímpia, sejamos sinceros com o torcedor, era o time que do pote dos cabeças de chave todo mundo queria pegar. Dos cabeças de chave, todo mundo queria pegar o Olímpia ou Cerro Porteño, que eram os mais fracos. Então, para mim, é um grupo tranquilo do Inter classificar. Mas deve dar Inter e Olímpia, né? Eu acho, Zé, imagino que sim. Nesse grupo do Inter, o principal adversário vai ser terça-feira, a altitude. O segundo principal adversário vai ser o Olímpia. Como a altitude não classifica, vai classificar Inter e Olímpia. A questão é ver quem é que vai perder pontos na altitude. Se ninguém perder pontos, nem Inter, nem Olímpia, aí tem que ver no confronto direto quem vai ser o primeiro a classificar no grupo. Eu tô nessa aí, eu acho que a altitude vai ser o fiel da balança. Daqui a pouco aquele que conseguir uma vitória na altitude, ou se todo mundo ganhar, aquele que porventura venha a perder pontos, pode ficar em segundo. Eu acho que a altitude vai ser o fiel da balança. Em tese, eu imagino o Inter, em tese, líder geral da Libertadores ao final da primeira fase. O ouvinte líder geral, não, peraí, líder geral. Melhor campanha dos grupos. Melhor campanha dos grupos. Não, acho que não. Isso. Acho que aí vai, não sei. Mas é que na prática hoje, né? Mas eu acho que não. Pelos adversários até pode, mas eu não sei, é difícil projetar, mas depende, que hoje depende do próprio Inter, né? Claro, é que hoje isso não representa mais nada, né? Porque até 3 anos atrás o melhor geral pegava o 16º, o segundo pegava o 15º, aquela coisa toda. Como agora é sorteio, né? Tanto faz você ser o melhor primeiro ou o 8º primeiro, né? É tudo sorteado igual.
Por exemplo, o Flamengo, que é um dos grandes times da competição, ele já estreia com o Vélez. Não é fácil de fazer campanha terrível, boa. Cara. Vélez é muito bom. Tem algo interessante que está acontecendo que eu, sinceramente, eu não consigo entender. O Flamengo é o atual campeão brasileiro e a torcida está pressionando pelo Rogério Ceni. A direção agora já diz que estamos fechados com o Ceni. Quando isso começa a acontecer, mais adiante da demissão. O Palmeiras agora tem uma pressão em cima do Abel Ferreira. O cara ganhou, não faz 2 meses, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E aí, porque perdeu a Recopa e o super campeão brasileiro e não sei o quê, já tem pressão para a saída do Abel Ferreira, que disse, olha, se o problema é o técnico, tá resolvido o problema. Já disse, eu vou embora. E no Atlético Mineiro, o Cuca chegou ontem no Atlético, já estão pressionando, porque perdeu pro Cruzeiro, que tá na Série B. É clássico, gente. E já estão pressionando o Cuca, porque tá escalando errado, tá fazendo experiência. Ele tá fazendo experiência no Campeonato Mineiro, assim como o Miguel Ramírez está fazendo experiência no Campeonato Gaúcho. E é para isso que serve o estadual. O Atlético vai estrear na Libertadores agora da Venezuela. Ali é que tá valendo, assim como o Inter tá valendo amanhã. Agora pressionar a torcida. Mas isso tem a ver. Muita impaciência. Isso tem a ver com postura pública de dirigentes. Por exemplo, o Romildo blindava o Renato o tempo todo, a torcida questionava, mas não era uma coisa ostensiva. O Inter anunciou, não, o Ramírez chegou e nós temos um projeto de longo prazo com ele. Ele perdeu o Grenal, ali houve uma certa inquietação de algum grupo de torcedor em rede social, mas nada além disso. Não teve manifestação alguma e vai assim continuar. Por quê? Porque tem uma comunicação entre a direção e o ambiente social, a torcida colorada, que fez com que o torcedor compreendesse. Não adianta pressionar, porque... não compreendeu, o torcedor do Inter, se tu abrir uma enquete agora, eles vão querer a volta do Abel, vão criticar a direção porque não renovou com o Abel, porque contratou o Ramírez. E tu pode apostar agora, abre agora aí, rapidamente tu vai ver. Mas não tem a pressão, por exemplo, que tem no Galo contra o Cuca e a que tem no Flamengo contra o Rogério. Não tem pressão porque não tem público no estádio. Porque se tivesse público no estádio, tu veria como é que seria a pressão. Eu tenho essa crença, Cristiano, que a maneira como a direção comunica, a ideia que ela tem sobre o projeto, e ela diz, olha, esse é o nosso técnico, vamos continuar com ele. A direção do Inter nunca, ela disse, contrato por 2 anos, temos um projeto a longo prazo e tal, mas ela nunca disse, independente do que aconteça, se não tiver títulos, ele será o nosso técnico. Sabe por que ela nunca disse isso? Porque ela não pode ser refém do que ela for falar. Ela dá apoio, está ali fechado com o Miguel Ramírez, mas tu nunca vai ouvir de um diretor. Pode ser do alto escalão, do médio escalão ou daqueles que gostam de pegar meia chulezenta de jogador, dos aspones. Tu não vai ouvir de ninguém publicamente dizer assim, ó, não, se perder tá fora. Nunca vai dizer isso, porque ele não vai ser refém. E também nunca vai dizer que, não, esse é o nosso técnico até o final da gestão, porque ele não tem como garantir isso aí. Ele toma 3 lambadas, ou não classifica na Libertadores, ou sai com aquelas jogadinhas de lado de campo ali, da defesa, e começa a tomar gol assim, os caras demitem. Nenhum dirigente garante treinador até o final da competição. Tu não gosta muito do modelo do Ramírez, né, Cristiano? E veja bem, eu gostar ou não é uma coisa. Se dirigente que garantir treinador até o final da gestão, ele está mentindo. Porque ele não tem como garantir. Essa pressão em cima do Rogério Ceni, ela vem de mais tempo ou começou a acontecer mais positivamente em relação à saída do Renato no Grêmio? Se ele não fosse campeão brasileiro, já teria caído. Do ano passado. Na verdade, ele estava liderando o Campeonato Brasileiro, os caras queriam a cabeça dele. A pressão do Flamengo vem porque os caras até hoje não aceitaram a saída do Jesus. Isso. Qualquer técnico do Flamengo que empate um jogo, os caras no outro dia estão querendo a volta do Jesus. É por isso que quando alguém chega para gerir, para ser presidente, para ser vice de um clube de futebol, embora seja torcedor, não pode agir como torcedor. Porque o torcedor, como diria Celso Juarez Rotti, ele é passional. Torcedor é aquela coisa, perde um clássico, manda embora e enforca em praça pública. Perde um jogo meio de semana, ou toma uma zebra que acaba fazendo parte do futebol, mata, descarrega uma metralhadora nas costas e toca no mar depois. Então tu não pode agir com essa passionalidade. No Flamengo, Magno, o Rogério Ceni é criticado desde o início e ele fez no Campeonato Brasileiro um bom trabalho. Ele fez uma coisa que nem o Jesus conseguiu fazer, que era colocar todos os melhores para jogar.
Ah, mas não tem o Pedro. Bom, é que só jogam 11, né? Mas ele conseguiu colocar um time com Diego e Gerson no meio campo, coisa que o Jesus não conseguiu fazer. Embora é claro que o trabalho do Jesus ao fim e ao cabo tenha sido muito melhor, ninguém tá dizendo o contrário. Mas ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro com um time de William Arão na zaga, que resolveu ou que melhorou muito o aspecto defensivo do Flamengo. Conseguiu formatar um time com Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o Cuca no Atlético Mineiro, aí é um caso diferente. Aí é um caso que ele foi criticado desde o início, a torcida do Atlético não queria o Cuca. Ele conseguiu perder para o Cruzeiro, o que é uma força extraordinária hoje. Para perder para o Cruzeiro, olha, tem que ser forte, tem que fazer força. Ele conseguiu perder para o Cruzeiro. Cruzeiro que estava perdendo ontem para o Pouso Alegre, uma coisa assim, nem o Real, não sei das quantas. Sei lá se perdeu ou não. Perdeu. Então, assim, ó, o Atlético com todo... O Cruzeiro não conseguiu a virada. Não, desculpa, o Atlético ganhou. Desculpa. O Atlético, sim, o Atlético virou. No finalzinho, com um pênalti para cima do Boa Esporte, que foi rebaixado. Boa Esporte do goleiro Carlos Miguel, ex-Inter. Pouso Alegre 1-0. Investiu... Isso, Pouso Alegre ganhou do Cruzeiro 1-0 e o Atlético Mineiro virou para cima do Boa Esporte, finalzinho, gol de pênalti do Guilherme Arana, goleiro do Boa Esporte, Carlos Miguel, ex-Inter. O Atlético Mineiro, pro valor que ele investiu, ele já tem o Hulk reclamando que é reserva, então assim, tem muita coisa que não está funcionando no início de temporada e por isso, desde a largada, o Cuca é muito criticado. O que me parece no Flamengo com relação ao Ceni é que há um certo preconceito da torcida do Flamengo com o Ceni treinador. Eles veem no Ceni um cara menor que o Flamengo. Porque o Ceni, como treinador, tem uma carreira curta, fracassou na largada no São Paulo, foi lá pro Ceará, depois foi pro Cruzeiro, fracassou também. Então, a torcida do Flamengo tem um certo preconceito com o Ceni. A ideia do Flamengo, do torcedor do Flamengo, me parece que precisamos de um técnico com mais grife. Na real, o futebol, ele trabalha da mesma forma, entendeu? O que é na cabeça do Cuca pelo clássico. E o Ceni pelo Jorge Jesus. Eles querem o Abel Ferreira porque perdeu aí decisões, uma Recopa e uma Supercopa. Eles querem a excelência desde o início. O treinador, ele não é permitido que erre. O treinador não pode testar, não pode experimentar. Mas perdeu nos pênaltis, né? Pois é. E um treinador que deu 2 títulos ontem pro Palmeiras. Os técnicos do Flamengo campeões, que eu me recordo aqui. Carpegiani, início de carreira, primeiro clube que treinou, foi campeão brasileiro, campeão que entrou no lugar de Cláudio Coutinho, né? Do capitão Cláudio Coutinho. Tu vai te deparar com 87. Uma realidade aí. Tu vai te deparar com uma realidade que vai fazer o teu raciocínio talvez mudar. Vamos lá. 87, Carlinhos. Professor 92. Carlinhos. Professor Carlinhos, também 92. Carlinhos. Ali 2009, Jaime de Almeida. Jaime. Ou era o Andrade? Andrade em 2009 e Jaime de Almeida na Copa do Brasil 2013. Isso. 19, o Jesus e 20, Rogério Ceni. Você conhece a melhor? Tirando Jesus. Nenhum grande técnico campeão, ao menos exceção do Carpegiani, que era o primeiro trabalho, mas nenhum grande técnico campeão com o Flamengo. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Técnico? Jorge Jesus, Quem? Jorge Jesus é um grande técnico, não, cara. Tá, esquece o Jesus, tô falando dos outros. Os outros têm uma semelhança, a semelhança entre Jaime de Almeida, Andrade Interino. e Carlinhos e Carpegiani. É a semelhança que todos eles eram caras do clube, né? Carpegiani era jogador, aí de tanta lesão ele virou treinador. Ele era jogador. O Carpegiani está em campo na final do Brasileiro 80 contra o Atlético Mineiro. Está em campo, treinado por Cláudio Coutinho. Um ano depois, ele comanda o clube. O Carpegiani é campeão da Libertadores no Mundial de Guimarães, menos de um ano depois de ser técnico. Exato, era jogador antes. Seu primeiro trabalho como técnico. Era jogador, porque no final de 80 ele é jogador. Um ano antes ele está na seleção brasileira como jogador, porque ele se machucou muito, por isso que ele virou treinador. Ele não era para ter abandonado a carreira. E esqueceu do Coutinho, né, o Magno, que era um grande treinador para a época, sim. O Carlinhos, com os 2 títulos, era um cara que trabalhava no clube. A época dos caras, o Vasco tinha o seu Carlinhos, que era o Alcir Portela,
Cristiano Silva lembra bem do Alcir Portela. Sim, foi auxiliar do João Santana aqui no Inter. Isso, o Alcir era permanente do clube. O clube tinha lá o Alcir Portela como permanente do clube e o Isaías Tinoco, lembro do Isaías Tinoco, como supervisor. Também do Flamengo. Como supervisor, eram permanentes, o Carlinhos era permanente, Andrade era permanente do clube. A realidade. E o Jaime também, e todos eles ex-jogadores. O Jaime foi um zagueiro do Flamengo, o Andrade foi grande volante, Carlinhos foi um bom volante nos anos 60 e o Carpegiani um grande jogador. A realidade, Guimarães, quando a gente pega esses exemplos do Flamengo e coloca também para outros clubes, pega recentemente um Fábio Carille, campeão brasileiro com o Corinthians e por aí vai, ou até o próprio Odair, que era auxiliar do Inter e virou técnico, não chegou a conquistar títulos, mas fez bons trabalhos. A gente vê que para técnico de futebol, currículo, ele não é certeza de sucesso. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil, e isso foi potencializado pelo título do Corinthians com o Carille, um boom de auxiliares que viraram treinadores. E talvez o primeiro pós-Carille tenha sido justamente o Odair no Inter. E outros auxiliares que viraram técnico. Aí pintou um Alberto Valentim, entre tantos outros. Ou seja, a gente vive ondas no futebol brasileiro, a onda atual é dos estrangeiros. O que me leva, por exemplo, a discordar do que disse Romildo Bolzão ontem em coletiva, ou enfim, deu a entender, ele não disse textualmente, mas deu a entender, se entendi errado, peço desculpas, de que como o Grêmio vai priorizar as competições nacionais, a busca por um técnico estrangeiro. Eu acho que não faz sentido isso. Porque se pegar os últimos anos, os grandes campeões aqui do Brasil são estrangeiros. Oliveira, o Jesus, o Sampaoli foi vice-campeão brasileiro com o Santos, o Jesus ganhou um brasileiro com o Flamengo. Então, assim, ser brasileiro não é a certeza de que vai conseguir priorizar as competições nacionais. Mas, Oliveira, eu até entendi o que disse o presidente da seguinte maneira: o técnico está contratado. Então ele não vai ser estrangeiro, porque o brasileiro está contratado. E é um técnico brasileiro que vai ter conhecimento de categoria de base, conhecimento do nosso futebol. Thiago Nunes. Então, exatamente, porque que ganhou a Copa do Brasil. Que ganhou a Copa do Brasil e que ganhou a Sul-Americana. Então ali ele já tira aquela história de Gajardo, porque ele também, eu entendi o que o presidente Romildo quis dizer da seguinte maneira: porque tem muito técnico estrangeiro, tipo, o Gajardo foi sondado. Sim, ele já aproveita e já ganhou um aumento no River Plate. Para evitar isso aí, é um técnico brasileiro que tá aqui, que tem cara que gosta de trabalhar com jovens, que conheça o futebol brasileiro, porque vamos priorizar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Só faltou dizer assim: o técnico é o Thiago Nunes, eu só vou esperar definir o vice de futebol para ele anunciar. É isso, acho que é por aí que eu entendi o presidente Romildo. E sabe que nessa questão da simbologia, de esperar o vice para anunciar, sabe que no fim das contas eu até acho correto? Porque isso eu acho que pode ser encarado, pode ser tratado como uma espécie de marco no Grêmio. Do tipo, olha, a partir de agora não tem mais linha direta de técnico e presidente, não é mais uma conversa de 5 minutos e uma proposta no guardanapo. Não. A partir de agora o negócio é o seguinte: o técnico se dirige ao seu superior, o seu superior repassa ao presidente. É o reestabelecer da hierarquia que nós conversávamos na primeira meia hora dentro do Grêmio. Eu entendo e até acho legal o respeito e tratar isso com essa simbologia. São 12h38. 12h38, nós estamos com o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. O Flamengo é tão incrível que já colocou o Apolinho de treinador com um monitor de TV na Casa Mata. É o Rafael Silva que está dizendo isso. Estádio Alfredo Jaconi, Flamengo Juventude. Não, mas isso ali foi numa situação que já não valia mais nada para o Flamengo. O Kleber Leite, que era amigo do Apolinho, identificado, treina aí, sabe, não... Eu não sei se foi mais marketing do que qualquer outra coisa. Acho que aí não. O Odair foi o melhor técnico no Inter. Não tinha time, tá dizendo o Marcelo. Obrigado, Marcelo. E era vaiado e era questionado justamente por isso. Porque ele levou o Inter para uma decisão de Copa do Brasil. O Adriano, em Montreal, no Canadá, nos ouvindo, ele diz assim: eu sou o Tripa Seca, amigo do Gutierre de Osório. Meu Deus. Tripa Seca. Tá bem? Tripa Seca. Meu Deus. Eu pensei que era o cara do Chapolin. O que eles não fazem? Esse cara deve ser muito magro, hein, tio? Imagina... Tripa seca, ele deve ser... Fumar que nem o diabo.
Um abraço, Adriano. O Tripa Seca me lembra uma lista de bandidos do tempo antigo. Bandido da Luz Vermelha, Tripa Seca, 9 dedos. É dessa linha aí que o pessoal circulava em São Paulo. Poucas trancas. Almôndega. Jorge Jesus, grande técnico. Treinou quem na Europa? Benfica? Ninguém. Não treinou ninguém. No Flamengo? Não, ninguém. Ele não é tricampeão português, ele não é finalista de Liga Europa, ele não é campeão da Libertadores, ele não é campeão brasileiro. Não, esse é um ratão. No Ratão, lembrou do Dr. Koff agora. O Luiz Magno treinando. No Flamengo ganhou com grandes jogadores, mas na minha opinião não é top. É o Márcio de Viamão que tá dando a opinião dele. Parabéns, Márcio. A tua opinião é a tua opinião. Parabéns. Mais opinião, aqui. Cara. Opinião, eu já disse. É que nem. Eu só vou mudar a região do corpo. É que nem nariz. Todo mundo tem um nariz diferente do outro. Bom dia. Tomara que o Grêmio contrate logo um técnico, pois daqui a pouco o Ceni fica livre e vem parar aqui. Aí sim o desastre fica completo, diz o Neto de Alvorada. Olha só, Neto, eu quero dizer o seguinte, eu acho o Rogério Ceni um técnico promissor. Também acho. Eu acho que ele é muito bom o Ceni, cara. Eu acho bom. Às vezes vacila. Acho muito bom, cara. Sim, às vezes vacila. Eu até concordo que ele não tá pronto, isso eu concordo. Mas eu acho ele muito bom, cara. Eu acho que o cara que é campeão brasileiro, ele adquire um status diferente. É diferente. Tem vários técnicos aí que são colocados acima do Ceni que nunca foram campeões brasileiros. Ele foi. Fala, Orestes. Os torcedores têm que parar com essa frescura. O seguinte, ó. Vem aí o novo treinador do Grêmio, não dá certo. Chama o Renato de novo, veio no Internacional. Chama o Abel de novo. Não dá pra aguentar isso aí. Mas vai acontecer já te digo quando. Junho. Mas o Abel e o Renato são dois técnicos. Junho vai acontecer isso. São dois técnicos com isso história. Já tá acontecendo. Isso já tá. O Inter perdeu o Grenal, os caras enchendo. Não, o Abel. Mas no Grêmio vai acontecer em junho. E acho Olha, é verdade. O futebol. Pediu o Abel, não tá errado. Pediu o Renato, não tá errado. Pediu outro. Ele é igual. Ele só muda as figuras. Por exemplo, há um tempo atrás, quando o time estava para cair, chama Enio Andrade. Isso. O Andrade ia lá e salvava. Morreu o Enio Andrade. Aí depois o bombeiro era o Claudião. Chama o Claudião. O Claudião ia lá e dava um jeito e resgatava. Ernesto Aí depois Guedes. Começou o Celso Rotti. Era Celso Rotti. O Ernesto Guedes é lá. Entre Enio Andrade. Ernesto Guedes é entre o Enio Andrade e Claudião ali naquela safra. Aí depois vem. Chama o Celso Rotti. O Cassiá, cara, ele foi o técnico do Inter e técnico do Grêmio, mas ele não era aquele bombeiro de vir toda hora. Claudião era. Claudião, mais todos. Aí depois veio do Claudião, era o Celso Rotti. Chama o Celso Rotti, que o Celso Rotti... Vou te dar outro aí, cara. Vou te dar outro, eu sei que tu gosta dele. Emerson Leão. Emerson Leão, mas o Emerson Leão também, ele foi uma vez no Grêmio e uma vez no Inter, mas não foi daqueles de toda hora pegar no incêndio. Eu tô dizendo aqueles bombeiros mais frequentes. O Joel Santana foi isso no Rio de Janeiro. O Joel Santana no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sabe que... O Zagallo foi isso no Rio de Janeiro também. Você falou durante o período. Você falou um pouco em Enio Andrade. E outra característica também, além do internacional. Sim. Né? É seu Enio. Seu Enio. O cara fala seu Enio. Mas aí eu vou dizer o seguinte, Guimarães. Essa galera da antiga aí tem que falar seu Enio. Porque era um outro tempo. O Zé Aldo tomava uísque com o seu Enio nas concentrações. Claro que era outro tempo. Ele chamava o cara de Cadelo. Claro. E aí, Cadelo, ele ia no quarto da gente nos visitar e ia no frigobar e pegava aquele uísquezinho pequenininho e dava fumava. e dava uma queimada na nicotina. Mas também. Que saudade do seu Enio. É um tempo diferente. Grande amigo de Milton Ferretti Jung. Sim. Algumas carteiras de charme. Ele era uma figura maravilhosa. Tem um lado assim que é afetivo em todos nós. Eu manifesto isso nessas lembranças. Por exemplo, o seu Enio. Quem foi mais? Seu Enio era... Uma vez eu estava no Cruz Azul, fui levar o Renan para alguma consulta, alguma coisa assim, e ele estava ali. E eu digo, senta ali, Renan, do lado do seu Enio, que eu vou tirar uma foto. O Renan não entendeu nada. O orgulho era meu, a alegria era minha. Porque o seu Enio era um símbolo do futebol gaúcho, era genial. Sim. Mas tem uns caras, que tu acha que tu tem uma intimidade e que tu não tem.
Eu presenciei lá em Santa Rosa, tu achou que tinha uma intimidade gigantesca com o Iton Fritzen. Ah, não, foi Giruá, físico. Giruá, foi naquela excursão do Inter ali, Giruá, Santa Rosa ali, tu achou, Santo Ângelo, tu achou que tu tinha uma intimidade com o Iton Fritzen, preparador físico, campeão do mundo com o Grêmio, que tu não tinha. Iton Fritzen, nós todos no hotel lá, com delegação e imprensa, e o Iton Fritzen, então coordenador técnico do Inter, vem pelo corredor, e o Zé Aldo pra mim, olha lá o Iton Fritzen, o Iton Fritzen, gente boa, não sei o quê. E eu assim, Zé, tu sabia que o apelido dele é maquinista? E o Zé se agigantou. Seu maquinista! Não foi bem. E o Iton Fritzen veio e disse, tu tá pensando o quê? Tu não tem essa intimidade. Só porque o Iton andava com a cabeça com o queixo em cima do ombro, mas sei lá. Ele tinha a cabecinha pendida pro lado. Cacuete, sei lá. E tu largou essa aí do maquinista pro Iton Fritzen e tomou-lhe uma espinafrada. Tá vermelho, Zé. Com o seu, eu tenho vergonha até hoje, com o seu Iton, eu de fato eu não tinha essa intimidade. O seu ele era mais de ir no vestiário, no mas quarto quando eu do cara. falo, por exemplo, ele treinava em Minas muito tempo e a gente ia narrar jogo lá e ele ficava no mesmo hotel Normandie e ele ia, qual é o quarto dos caras da Guaíba? Ele ia lá tomar um whiskyzinho, conversava com a gente. Era uma figura, ele era diferente. Quando eu falo seu Enio, o Magno sabe onde eu quero chegar, né? Sim, claro. Sabe, todos nós sabemos. Bem, a imagem que tenho de Enio Andrade é aquele senhor com a camiseta já um pouco apertada na barriga, assim, os cabelos brancos, penteados para trás. Jogava muito também. Porra. Jogou muito, um dos maiores meios que já se produziu no futebol do Rio Grande do Sul e um dos maiores técnicos também. Sim. E ali na Casa Mata do Internacional, ainda um rebaixada ali na Internacional ali, né, com seu cigarro, olhando para o campo, orientando o time. Esse era Enio Andrade. Bem, eu tenho intervalo, né? A primeira vez, Aldo, a primeira vez que eu vi o seu Enio, eu trabalhava em Santo Ângelo, na rádio lá, estava de repórter, tinha um narrador que narrava menos que eu, mas vendia comercial, então ele tinha que narrar. O Rores não superou. 40 anos depois tá reclamando. Não. O cara era bom na venda. O cara largou logo. Eu vi a primeira vez que eu vi o seu Enio foi no Hotel Merkel lá, no tempo da AESA, Associação Esportiva Santo Ângelo, e a primeira vez que eu vi ele, entrevistei ele, foi a única vez que eu entrevistei o seu Enio, foi lá no Hotel Merkel, jogo do Internacional contra a AESA. Mas o Zé, só um pouquinho, essa aí do Oresson superar. Tu é da época que tinha um repórter que circulava nas emissoras, que quando surgia a viagem para o Rio de Janeiro, São Paulo, dizia, não, eu tenho um primo que mora lá, eu tenho um primo que mora aqui, e o cara acabava viajando não pela competência, mas mais pelo fato de ter um primo e onde dormir lá e poupar no hotel. Tu lembra, Zé? Pois é. O que eu vou te dizer? Vamos fazer um intervalo. Ô Zé, tu coacina comigo o seguinte texto. Impactos do Inter dos anos 70 na imprensa gaúcha. Ô Zé. Fala, Oliveira. Eu tenho um assunto do Guimarães depois do intervalo. O Renato divulgou uma carta de despedida. Opa. Pro torcedor do Grêmio. Vamos falar sobre isso no intervalo então, Oliveira? Depois do intervalo. Tá no grupo do nosso grupo interno aqui, eu sugiro que tu, como mediador do programa, faça a leitura dessa carta do Renato, que é uma carta extensa, mas bem emocionante. Já voltamos. Diga, pois não? Falaste da carta do Renato, queres fazer alguma observação em cima, não? Não, sugeri que tu fizesse a leitura da carta do Renato. Âncora, mas se quiser eu faço. O Geison pediu que eu gravasse para o programa dele à tarde, a carta do Renato. Mas vamos furar o Geison agora, né, meu? A carta saiu agora, Agora a carta aí, saiu parceiro. Agora, pô. Te atira, vai. É tu que tem a voz mais bonita, cara. É tu que tem que ler, meu. Vamos lá. É pra te ler, Zé Aldo. Quando o meu telefone tocou... Zé Aldo, tem que ler. Quando o meu telefone tocou em setembro de 2016 e do outro lado da linha estava o doutor Adalberto Praz, eu não precisei nem esperar ele terminar de falar. Estou dentro, doutor. Pode contar comigo. Eu estou voltando. O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Sempre foi assim e sempre vai ser. Foram quase 5 anos de muita dedicação, de muito trabalho e principalmente de muitas alegrias. Batemos metas muito importantes, recolocamos o clube no caminho das grandes conquistas e me orgulho de cada dia de trabalho, de cada treino, de cada gota de suor, de cada lágrima, de cada jogo e de cada aprendizado, nas vitórias e também nas derrotas. Se hoje eu sou o treinador, com mais jogos no comando do clube, e isso é uma alegria que não cabe dentro do meu peito,
devo a muita gente. Ao presidente Romildo, que durante todo esse período esteve ao nosso lado e fez de tudo para que sempre tivéssemos as melhores condições de trabalho. Nos momentos bons e nos momentos de dificuldades, ele sempre estendeu a mão e isso não tem preço. Desde o primeiro dia de trabalho, em 2016, criamos um relacionamento com o grupo de jogadores que sempre foi de respeito e admiração mútuas. Passaram pelo clube atletas extremamente profissionais, dedicados, inteligentes, amigos e que deram o sangue por essa camisa. Eu tenho certeza que continuará sendo assim. O Grêmio tem um grande grupo de homens e, por falar em grupo, uma das maiores alegrias que eu tive aconteceu no último sábado. Eu já estava fora da quarentena e, à noite, por volta das 21 horas, tive uma surpresa linda. O grupo inteiro invadiu o meu quarto no hotel para me abraçar. Ainda bem que o coração está em dia. Tive de expulsar eles depois de 1 da manhã. E ainda queria fazer churrasco para mim na segunda-feira, mas aí não vou aguentar. Esse é o meu grupo. Não é fácil ficar quase 5 anos sem ter nenhum problema com o jogador. O que é que eu vou dizer de todos os funcionários do clube? Que saudades que eu vou sentir de cada um deles. As gringas do restaurante fazem uma comida maravilhosa e eu estava sempre ali fazendo uma boquinha. Os massagistas, os seguranças, na grande figura do Fernandão, chefe da segurança do Grêmio, da seleção brasileira, pessoal da rouparia, da fisioterapia, todos eles. Eu queria poder abraçar cada um e agradecer pessoalmente por tudo que fizeram ao longo desse período. Preciso fazer um agradecimento especial ao departamento médico, que é um dos melhores do Brasil. Dr. Márcio, Dr. Rabaldo, Dr. Gabriel, que sempre tiveram muito cuidado comigo, em todos os momentos. E também ao Dr. Leandro Zimmermann, cardiologista, que teve participação fundamental também. Claro, nem tudo são flores quando você tem um convívio de tanto tempo. Eu tive de puxar as orelhas de alguns, trazer outros para a realidade da vida, mas é o que eu digo para vocês. Dentro do vestiário nunca tive crise. Todos os nossos problemas nós resolvemos internamente, com o grupo blindado e sólido o tempo todo. Aí Renato conclui dizendo: eu quero terminar falando do coração desse clube. A torcida do Grêmio, em especial a geral do Grêmio, é simplesmente apaixonante. Em momentos de pandemia, a maioria dos estádios está vazia, mas não a arena. Ali do lado de fora, mais precisamente na esplanada, tem alguém que sempre vai encher esse estádio. Eu posso estar longe fisicamente, mas aquela estátua que tanto me orgulha sou eu e vai estar sempre pulsando pelo Grêmio. Obrigado a todos e até breve. É o Renato se despedindo. Interessante a fala do Renato. Alguém escreveu por ele ou foi o sentimento dele que... Foi as duas coisas. Né? Imagino que parceria dele com a sua assessoria de comunicação. Né? As duas coisas. Interessante, parece dele... sincera a fala dele. E acho que porque houve identificação, sem dúvida alguma, houve carinho, houve... E sempre haverá, né? Sempre haverá. Sempre haverá. O Renato não dá pra... O trabalho do Renato foi muito bom. Só que eu acho que a gente tem determinados ciclos dentro do... tem que parar essa coisa, o cara saiu porque não deu certo, porque... Não, o Renato deu certo. Ele deu muito certo. Ele não saiu porque o ciclo se estendeu além do que deveria se estender. A gente adquire vícios ao longo do tempo. É bom dar uma oxigenada às vezes, né? Futebol é um nível de exigência muito alto. O final do Renato foi bastante complicado e a saída foi até traumática, né, num momento complicado para ele, pessoalmente, inclusive, porque o Grêmio não soube enxergar, junto com o Renato, onde foi esse fim de ciclo. Agora, essa relação do Renato com o Grêmio, ela nunca vai mudar. O Renato para sempre vai ser ídolo do Grêmio, para sempre ele vai ser o autor dos 2 gols do título do Mundial contra o Hamburgo, para sempre ele vai ser o técnico que pôs fim a um jejum de 15 anos, para sempre ele vai ser o técnico campeão da América, tricampeão da América, o jogador campeão da América que briga com o Oliveira na final, que dá soco, que sai expulso e que comemora o título depois loucamente, para sempre ele vai ser isso. Nunca vai deixar de ser. Os guris estão sacaneando aqui, dizendo que agora eu vou chorar copiosamente. Ganhava 1 milhão por mês. Não é dinheiro, tem coisas que estão além do dinheiro, gente. A gente não pode ser tão insensível. O cara teve 2 operações de coração no período que teve aqui, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Gaúcho, ganhou Recopa. Essas coisas criam vínculos. Não, foi uma grande passagem, grande passagem. Um dos maiores treinadores da história. Essa foi a 5ª passagem, né?
Não, terceira. Terceira, como técnico, terceira passagem. Como técnico, terceira. Como jogador ele teve duas e meia, porque ele joga em 1996 a Copa dos do SBT lá, né? Exato, torneio do SBT para formar o trio Paulo Nunes, Jardel e Renato. O gol do Saci. A primeira coisa... Tenho que encerrar, Horácio. A primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte: o Renato é gremista, isso é importante. Amanhã sobre a Superliga da Europa, eu acho um baita assunto. A Liga Europa não, a Liga vai render o programa inteiro. Vai, porque eu acho que muda o modo de se pensar o futebol no mundo. A Superliga. Muito bem, vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba, depois tem a sequência com o Júlio Ribeiro e o Boa Tarde Brasil, e voltaremos amanhã às 11 da manhã. Até lá, gente, um beijo pra todos, muito obrigado, fiquem em paz, tchau.